Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa semana de estudos sobre doutrina e convênios. E designado para nós é a sessão 94, 95, 96 e 97. Essas sessões podem destoar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada. Uma sessão gloriosa, a sessão 93, né, quando nós tivemos revelações sublimes. Então, muitos alunos podem ficar decepcionados, muitos estudiosos das escrituras podem ficar decepcionados com esse conjunto de sessões que parece ter pouco a ver, ou por que essa sessão está aí. Na verdade, a sessão até 94, ela foi recebida depois da sessão 96. Ela estaria no lugar na sessão 96. Só que por um erro antes dos pesquisadores de catalogarem, e isso veio à tona com o trabalho extenso e árduo feito pela equipe do Joseph Smith Papers, né, se descobriu que ela realmente estava com a data errada. Então foi se mantido assim, só para não mexer na ordem das sessões, mas ela foi recebida depois ocupando o que hoje seria o lugar da 96. Então, nós vamos fazer um estudo dessas sessões e eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, e até mesmo aqueles que pensam que ela não tem muito valor espiritual, nós vamos conseguir enxergar esse valor espiritual. Lembramos que você que é um aluno da classe do Instituto pode acessar a descrição do vídeo para assinar a lista de presença. Então vamos iniciar com essa sessão 94. Em 23 de março de 1833, um conselho foi convocado para nomear uma comissão para comprar terras em Kirtland, onde os santos pudessem se reunir em uma cidade-estaca de Sião. A comissão foi nomeada e algumas grandes fazendas foram compradas. Após a compra das terras, uma planta da cidade foi mapeada e os santos começaram a se reunir nela. 2 dias antes dessa revelação, Joseph Smith escreveu: uma conferência de sumos sacerdotes reuniu-se em Kirtland para considerar a necessidade de construir uma escola para acomodar os élderes, que se reuniriam para receber instruções preparatórias para sua missão e ministério, de acordo com uma revelação sobre o assunto, dada em 8 de março de 1833, que foi Doutrina e Convênios 90, e por unanimidade na conferência. Hiram Smith, Gerald Carter e Reynolds Calhoun foram designados como um comitê para obter assinaturas com o propósito de construir tal edifício. O edifício projetado para abrigar a Escola dos Profetas, ou a Escola de Meus Apóstolos, como o Senhor a chamou, era o Templo de Kirtland. Começaremos com o versículo 1. E também em verdade vos digo, meus amigos, um mandamento vos dou, de que comeceis a projetar e preparar o início e o alicerce da cidade da estaca de Sião, aqui na terra de Kirtland, começando pela minha casa. Cada cidade da estaca de Sião deveria ser construída de acordo com o modelo da cidade de Sião no condado de Jackson, Missouri. Portanto, assim como o lugar central em Independence, uma estaca começa com os santos se reunindo em força, capacitando-os a construir casas com o propósito de promover a obra do Senhor. O profeta Joseph Smith enviou uma planta da cidade de Nova Jerusalém para Independence, Missouri, que serviu de modelo para as cidades das estacas de Sião. Ele explicou que a estaca da Cidade dos Santos se concentraria em um quarteirão de 15 acres, contendo 24 edifícios para supri-los com casas para o culto público e escolas. Esses edifícios seriam templos, cada um dos quais teria dimensões idênticas e 2 andares de altura. Quarteirões de 10 acres contendo 20 lotes iguais para casas se estenderiam a partir do quarteirão central, preenchendo a cidade até que ela equivalesse a 1 milha quadrada e abrigasse de 15 a 20 mil pessoas. Terras ao norte e ao sul da cidade serão destinadas à construção de celeiros e estábulos para uso da cidade, escreveu o profeta, para que não haja celeiros ou estábulos na cidade entre as casas do povo. Isso permitiu que todos
famílias de comerciantes e agricultores desfrutassem dos benefícios de escolas públicas, refinamentos sociais, cultos religiosos e facilidade de acesso ao comércio. Quando esta praça estiver assim destinada e abastecida, construam outra da mesma forma, escreveu o profeta, àqueles a quem a planta da cidade foi enviada. E assim encha o mundo nesses últimos dias, e que todos vivam na cidade, pois esta é a cidade de Sião. A cidade deveria ser planejada tendo o templo como ponto de partida, e o restante da cidade sendo construído em relação a ele. Esse padrão foi seguido por Brigham Young ao planejar Salt Lake City. Primeiro, ele identificou o local onde o templo seria construído e traçou um paralelo entre todas as ruas a partir do que é chamado de Praça do Templo. E aí nós já começamos a ver o valor espiritual dessas sessões, começando pela minha casa. A nossa vida também deve ser construída a começar pela frequência à casa do Senhor, seguindo este modelo que o Senhor deu para os santos de outrora. Nossa vida deve ter como ponto central a adoração ao templo, começando pela minha casa. E vejam no versículo 2 outra lição espiritual que nós podemos apreender desta sessão, e eis que isso deverá ser feito de acordo com o modelo que vos dei. Reparem que daqui para frente essa palavra modelo será o tempo todo utilizada. O modelo é um padrão, e o Senhor nos dá diversos padrões. Muitas vezes nós não sabemos como construirmos a nossa vida tendo o templo como ponto central, e o Senhor dá padrões. Ele vai dar as medidas de nossa vida, as medidas da criação que devem ser preenchidas. Então vamos ficar atento aos modelos, aos padrões que o Senhor nos designa. Versículo 3. E que o primeiro terreno no sul me seja consagrado para a construção de uma casa para a presidência, para o trabalho da presidência de receber revelações, e para o trabalho do ministério da presidência em todas as coisas concernentes à igreja e reino. Esse edifício foi projetado para ser a sede administrativa da igreja. Ali, a primeira presidência teria um local para conduzir seus negócios e se comunicar com o Senhor. Hoje, os edifícios administrativos em Salt Lake City cumprem essa função, enquanto as casas das alas e as sedes de estaca fornecem escritórios para as presidências de estaca e os bispados cumprirem propósitos semelhantes no cumprimento de suas atribuições, de suas funções do chamado. Versículos 4 e 5. Em verdade vos digo que deverá medir 55 pés de largura por 65 de comprimento na área interna, e haverá um andar inferior e um andar superior, de acordo, olha lá, com o modelo que vos será dado. Essas dimensões são as mesmas do templo de Kirtland, que nós veremos na sessão seguinte. Versículo 6. E será dedicada ao Senhor desde seu alicerce, segundo a ordem do sacerdócio, segundo, olha lá, o modelo que vos será dado posteriormente. Ser dedicado ao Senhor significa ser consagrado ou separado para o seu propósito. Assim, os templos, aqueles edifícios que seriam usados como escolas ou para outros propósitos públicos em uma cidade de Sião, deveriam ser dedicados desde a fundação ou desde o seu início aos propósitos do Senhor. Serviços formais de dedicação são realizados na abertura da pedra fundamental e na conclusão desses edifícios. Há também uma cerimônia formal para o lançamento da pedra fundamental na dedicação dos templos. Então, nossa vida também deve ser dedicada ao Senhor, desde o início, desde a fundação, desde o seu alicerce. O próprio alicerce sendo Jesus Cristo, a rocha sobre a qual nós devemos construir as nossas vidas. Se a ordem estrita do sacerdócio fosse seguida na construção de templos, explicou o profeta Joseph Smith,
A primeira pedra seria colocada no canto sudeste, pela primeira presidência da igreja. O canto sudoeste seria colocado em seguida. O terceiro ou o canto noroeste, em seguida. E o quarto ou o canto nordeste, por último. A primeira presidência colocaria a pedra angular sudeste e determinaria quem seriam as pessoas adequadas para colocar as outras pedras angulares. Se um templo for construído à distância e a primeira presidência não estiver presente, o quórum dos 12 apóstolos será a pessoa responsável por ditar a ordem para esse templo. E na ausência dos 12 apóstolos, a presidência da estaca colocará a pedra angular sudeste. O sacerdócio de Melquisedeque colocará as pedras angulares no lado leste do templo e o sacerdócio menor as do lado oeste. Versículo 8. E não permitireis que qualquer coisa impura entre nela, e minha glória lá estará, e minha presença lá estará. Esta é a primeira referência na restauração de que a entrada em edifícios sagrados deve ser restrita a indivíduos dignos. Os líderes da igreja levam essa responsabilidade a sério. Um dos propósitos da recomendação para o templo é cumprir as obrigações que o Senhor impôs aos santos, de garantir que os indignos não impeçam o Espírito de Deus de ser derramado sobre aqueles que estão na casa do Senhor. O Espírito do Senhor é mencionado nesse versículo como sua glória e presença. Antigamente, a presença do Senhor era marcada pelo fogo da sarça ardente ou por uma nuvem brilhante que acompanhava a aparição do Senhor e habitava entre o propiciatório da Arca da Aliança no Santo dos Santos. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 6, capítulo 24, versículos 15 a 18 e Levítico 16, 2. Versículo 10, 11 e 12. E também em verdade vos digo, o segundo terreno no sul ser-me-á dedicado para a construção de uma casa para mim, a fim de imprimir-se a tradução de minhas escrituras e todas as coisas que eu vos ordenar. E terá 55 pés de largura por 65 de comprimento na área interna, e haverá um andar inferior e um andar superior. E esta casa será inteiramente dedicada ao Senhor desde seu alicerce, para o trabalho de impressão em todas as coisas que eu vos ordenar, para ser santa, imaculada, segundo, olha lá, o modelo de todas as coisas que vos será dado. A gráfica descrita nestes versículos nunca foi construída. O Senhor ordenou que antes que esta ou a gráfica da presidência fossem construídas, o templo de Kirtland fosse concluído. Dívidas, apostasia e perseguição impediram qualquer outra construção em Kirtland em cumprimento a essa revelação. No entanto, antes que o templo em Kirtland pudesse ser concluído, foi decidido em conselho erguer uma casa para a gráfica, que terá 30 por 38 no terreno. O primeiro andar será ocupado pela Escola dos Profetas neste inverno, no inverno de 1833, e o andar superior pela prensa tipográfica. Localizada perto do templo. O motivo dessa decisão parece ser a destruição da gráfica e o roubo da prensa da igreja em Independence, Missouri. A mordomia da gráfica foi dada a Oliver Cowdery e Frederick G. Williams. O segundo lote ao sul deste edifício seria dedicado à construção de outra casa, onde a impressão para a igreja pudesse ser feita e a tradução das escrituras nas quais o profeta vinha trabalhando intermitentemente por muitos meses pudesse ser publicada. Esta casa também seria dedicada ao serviço do Senhor e separada para a impressão. Versículo 15. Para que façam o trabalho que lhes designei de serem um comitê responsável pela construção de minhas casas, de acordo com o mandamento que eu, o Senhor, vos dei. Hiram Smith, Reynolds Cahon e Jared Carter foram designados para formar um comitê para supervisionar a conclusão dos templos ou edifícios mencionados nesta revelação. Para auxiliá-los em sua designação, o Senhor lhes concedeu um terreno adjacente ao terreno do templo. Como a construção do templo de Kirtland esgotou os recursos da igreja em Kirtland,
O escritório da primeira presidência e o prédio para imprimir a tradução de Joseph Smith nunca foram construídos. Versículo 16. Estas duas casas não deverão ser construídas até que eu vos dê um mandamento concernente a elas. O templo em Kirtland deveria ser construído antes da casa da presidência ou da gráfica. E aí o Senhor encerra essa revelação, dizendo que não daria mais nada pelo momento. Seguimos então para a sessão 95. Em 1º de junho de 1833, o profeta Joseph Smith escreveu que grandes preparativos estavam sendo feitos para iniciar uma casa do Senhor. E apesar da igreja ser pobre, nossa unidade, harmonia e caridade abundavam para nos fortalecer a cumprir os mandamentos de Deus. A construção da casa do Senhor em Kirtland era um assunto que continuava a despertar cada vez mais interesse no coração dos irmãos, e o comitê de construção emitiu uma circular para os diferentes ramos da igreja, solicitando contribuições para a construção do templo em Kirtland. Naquele mesmo dia, por revelação, o Senhor repreendeu os santos por sua negligência na construção de sua casa, para que ele pudesse cumprir a promessa do Pai a eles. Versículo 1. Em verdade, assim diz o Senhor a vós, a quem amo, e a quem amo também castigo, para que seus pecados sejam perdoados, pois com o castigo preparo um meio para livrá-los da tentação em todas as coisas, e eu vos amo. Castigar com amor é uma característica divina que nasce do amor genuíno e da preocupação com os outros. É exigido de todos os pais que disciplinem seus filhos. Assim, quando erramos, o Senhor nos castiga. O Senhor declarou no prefácio do livro de Mandamentos que suas revelações foram dadas em parte para tornar conhecido o erro, oferecer instruções e castigar aqueles que pecam para que se arrependam. Doutrina e Convênios 1, 25 a 27. Devemos levar a sério as palavras de Elifaz a Jó. Eis que feliz é o homem a quem Deus repreende. Portanto, não desprezes a disciplina do Todo-Poderoso. Jó 5:17. Ensinando esse princípio, Spencer W. Kimball disse: estamos preocupados com o fato de que muitas vezes o líder entrevistador, em sua compaixão pessoal pelo transgressor e, talvez, em seu amor pela família do transgressor, inclina-se a abrir mão da disciplina que o transgressor exige. Com muita frequência, um transgressor é perdoado e todas as penalidades são suspensas, quando deveria ter sido desassociado ou excomungado. Com muita frequência, um pecador é desassociado quando deveria ter sido excomungado. Essas são as denominações ainda antigas. Vocês se lembram do que foi dito pelo profeta Alma? Ora, disse ele, o arrependimento não poderia vir aos homens a menos que houvesse um castigo. Alma 42:16. Pense nisso por um momento. Vocês já perceberam isso? Não pode haver perdão sem arrependimento real e total. E não pode haver arrependimento sem castigo. Isso é tão eterno quanto a alma. Por favor, lembrem-se dessas coisas quando alguém vier diante de vocês e tiver violado as leis de Deus. É tão fácil deixar que nossas condolências nos levem além da medida. E quando um homem comete pecado, ele deve sofrer. É uma exigência absoluta, não do bispo, mas é uma exigência da natureza e da própria essência do homem. Brigham Young disse: às vezes posso parecer severo para muitos dos irmãos. Às vezes eu os castigo, mas é porque desejo que vivam de tal forma que o poder de Deus, como uma chama de fogo, habite neles e os envolva. Estes são meus sentimentos e desejos. Com o castigo, preparo um caminho para a libertação deles. Leon G. Otten e C. Max Caldwell explicaram. Aprendemos com esta revelação que quando o castigo cessa, quem castiga é responsável por mostrar àquele que errou como proceder para corrigir seu erro. Uma coisa é dizer a uma pessoa que ela está errada. Outra, bem diferente, é mostrar-lhe como fazer as coisas corretamente. Quando os santos falharam em começar a construir o templo de Kirtland, o Senhor não apenas os castigou por seu fracasso,
mas também lhes revelou como proceder no cumprimento de sua tarefa designada. Versículo 4. Para a preparação com a qual tenciono preparar meus apóstolos, para podarem minha vinha pela última vez, para que eu execute meu estranho ato, para que eu derrame o meu espírito sobre toda a carne. Apóstolos, como usado neste texto, refere-se àqueles que saem sob a direção do Senhor para testificar de seu evangelho restaurado. Não se refere aí ao ofício de apóstolo que ainda não havia sido restaurado. Foi no templo de Kirtland que os elders foram instruídos nos princípios do evangelho e investidos do poder de Deus. Ambas as experiências foram fundamentais para sua preparação para representar o Senhor. Sobre podar a vinha pela última vez, essa frase alude à alegoria das oliveiras de Zenos. A última poda da vinha representava o chamado final a Israel para retornar ao verdadeiro Messias antes da queima da vinha ou da queima dos iníquos na segunda vinda de Cristo. Jacó, capítulo 5. Esse estranho ato é uma linguagem usada em Isaías, capítulo 28, versículos 21 e 22. Foi citado por Moroni a Joseph Smith em seu primeiro encontro. A ideia que ele transmite é que o evangelho parecerá estranho e as coisas que o Senhor faz ou faz com que seu povo faça parecerão um ato estranho para aqueles tão entregues às coisas do mundo que perderam todo o discernimento ou sensibilidade espiritual. Nós somos um povo estranho aos olhos do mundo. É estranho seguir a lei da castidade, é estranho não beber, não fumar, é estranho ir ao templo, é estranho se casar por toda a eternidade. O Espírito testifica da verdade. Assim, o Senhor derrama o seu Espírito quando o Evangelho é ensinado. Dado que a verdade do Evangelho deve encher a terra, o Senhor, por meio de seu servo Joel, disse: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Versículos 5 e 6. Mas eis que em verdade vos digo que há muitos entre vós que chamei e foram ordenados, mas poucos deles são escolhidos. Nós já aprendemos sobre isso. Os que não são escolhidos pecaram gravemente, pois andam em trevas ao meio-dia. A repreensão aqui se concentra no fracasso em concluir o templo em Kirtland. Novamente, o templo deveria desempenhar duas funções importantes para aqueles chamados ao ministério. Eles deveriam frequentar a escola dos profetas, onde poderiam ser instruídos mais profundamente nas doutrinas do reino. E, segundo, eles deveriam ser dotados de poder do alto. Prosseguir sem essa luz seria andar em trevas ao meio-dia. Versículo 7. E por essa razão vos dei o mandamento de convocardes uma assembléia solene, para que vossos jejuns e vosso pranto subam aos ouvidos do Senhor de Sabaote, que, por interpretação, significa o Criador do primeiro dia, o princípio e o fim. O significado hebraico de Sabaote é literalmente hostes. Frequentemente a palavra é usada em conjunto com hostes de soldados organizados para uma guerra. Estudiosos da Bíblia explicam que, como os reinos da terra e do céu estavam intimamente relacionados no pensamento antigo, acreditava-se que o mesmo tipo de formação militar organizada era encontrado na esfera celestial. Este texto amplia nossa compreensão daqueles que marcharam no exército celestial. Ele descreve o Senhor de Sabaote como o Criador do primeiro dia, o princípio e o fim. Em revelações anteriores, Cristo é referido como o grande Eu Sou, Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o mesmo que contemplou a vasta expansão da eternidade e todas as hostes seráficas do céu antes que o mundo fosse criado. Doutrina e Convênios, seção 38, versículo 1. Novamente, somos instruídos a dar ouvidos àquele que lançou os fundamentos da terra, que fez os céus e todas as suas hostes. Doutrina e Convênios 45:1.
Entenderíamos que a hoste celestial eram os espíritos justos que marcharam no exército do Senhor contra Lúcifer e suas legiões. Doutrina e Convênios 29, 36. Versículo 10. Contudo, meus servos pecaram com um gravíssimo pecado, e surgiram contendas na escola dos profetas, o que me foi muito penoso, diz vosso Senhor. Portanto, enviei-os para serem castigados. Essa escola foi organizada por ordem do Senhor em 23 de janeiro de 1833. Doutrina e Convênios 88, 127 a 141. Os irmãos envolvidos se reuniam em uma sala acima da loja de Neil K. Whitney, em Kirtland, Ohio. Foi ali que as palestras sobre a fé, Lectures on Faith, foram proferidas. Versículo 11. Em verdade vos digo, é meu desejo que construais uma casa. Se guardardes meus mandamentos, tereis poder para construí-la. A construção de templos nunca é isenta de oposição. Desde o lançamento do alicerce da Casa do Senhor em Kirtland até os dias atuais, isso sempre aconteceu. O anúncio do templo no Missouri teve o efeito esperado. Satanás liberou sua ira contra os santos ali presentes. Turbas expulsaram os santos de suas propriedades no Missouri e efetivamente interromperam qualquer trabalho no templo. Aqueles em Kirtland e nas regiões vizinhas, incluindo o profeta Joseph Smith, foram convocados a marchar para Sião, onde recuperariam as terras das quais seus companheiros santos haviam sido expulsos. Isso atrasou a construção do templo ali. Após o retorno daqueles que viajaram para Sião, os santos em Kirtland tiveram que se esforçar ao máximo para cumprir a tarefa que lhes fora dada pelo Senhor de construir sua casa. Nessa época, os irmãos trabalhavam noite e dia para construir a casa do Senhor. Heber C. Kimball registrou: nossas mulheres estavam empenhadas em fiar e tricotar para vestir aqueles que trabalhavam na construção. E só o Senhor conhece as cenas de pobreza, tribulação e angústia pelas quais passamos para realizá-lo. Minha esposa trabalhou arduamente durante todo o verão, ajudando na realização da obra. Ela pegou 45 quilos de lã para fiar em pedaços que, com a ajuda de uma moça, fiou para fornecer roupas para aqueles que estavam trabalhando na construção do templo. E embora tivesse o privilégio de ficar com metade da quantidade de lã para si, como recompensa por seu trabalho, não reservou nem mesmo o suficiente para fazer um par de meias, mas doou para aqueles que estavam trabalhando na casa do Senhor. Ela fiava e tecia, vestia, cortava e transformava o tecido em roupas e as entregava aos trabalhadores do templo. Quase todas as irmãs em Kirtland trabalhavam em tricô, costura, fiação, etc., para o mesmo propósito. Enquanto nós fomos ao Missouri para tentar restabelecer nossos irmãos nas terras de onde haviam sido expulsos. O elder Rigdon, ao se dirigir aos irmãos sobre a importância da construção dessa casa, disse o seguinte: que deveríamos nos esforçar ao máximo para concluir esta construção no prazo determinado. Se o fizéssemos, o Senhor a aceitaria de nossas mãos. E disso depende a salvação da igreja e também do mundo. Observando os sofrimentos e a pobreza da igreja, ele frequentemente subia nas paredes do edifício, tanto de dia quanto de noite, e chorava, clamando em alta voz ao Todo-Poderoso para que enviasse meios pelos quais pudéssemos concluir a construção. Depois que retornamos de nossa jornada para o oeste, toda a igreja se uniu nesse grande empreendimento, e todos os homens nos deram uma mão amiga. Aqueles que não tinham equipes iam trabalhar na pedreira e preparavam as pedras para serem levadas para casa. O profeta, sendo nosso capataz, vestia sua túnica e suas calças e ia para a pedreira. A presidência, os sumos sacerdotes e os élderes todos auxiliando. Aqueles que tinham equipes ajudaram a trazer as pedras para casa. Todos eles, trabalhando um dia por semana, trouxeram para casa tantas pedras quantas foram necessárias para os pedreiros durante toda a semana. Continuamos assim até que as paredes da casa estivessem erguidas. O comitê que foi designado por revelação para supervisionar a construção foi Hiram Smith, Reynolds Cahum e Jared Carter. Eles se esforçaram ao máximo para levar adiante a obra. O Senhor foi fiel à sua promessa
e os santos conseguiram terminar o templo em Kirtland antes que Satanás exercesse novamente sua influência e eles fossem expulsos de Ohio. Versículo 12. Se não guardardes meus mandamentos, o amor do Pai não continuará convosco, portanto andareis em trevas. O Salvador disse aos seus discípulos: Se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. O amor deles por ele seria medido pela sua obediência. Por sua vez, ele disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14:21. Aquele que é justo é favorecido por Deus, declarou Nefe, em 1 Nefe 17:35. Versículo 14. Portanto, que seja construída segundo, olha lá, a maneira que mostrarei a três de vós, ao modelo que mostrarei a três de vós, a quem indicareis e ordenareis com esse poder. Se a casa é do Senhor, o projeto também deve ser seu. Antigamente, ele ordenou a Moisés a respeito do santo tabernáculo, dizendo: Façam-me um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar segundo o modelo do tabernáculo. Êxodo 25, 8 e 9. Em cumprimento à promessa do Senhor, a primeira presidência teve uma visão do templo que lhes for ordenado construir. A respeito da construção, Truman O. Angell, um dos primeiros conversos da igreja, registrou em seu diário: Por volta dessa época, Frederick G. Williams, um dos conselheiros do presidente Smith, entrou no templo quando o seguinte diálogo ocorreu em minha presença. O carpinteiro Rolf disse: Doutor, o que o senhor acha da casa? Ele respondeu: Parece-me exatamente o modelo. Ele então relatou o seguinte: Joseph recebeu a palavra do Senhor para que levasse seus dois conselheiros, Frederick G. Williams e Sidney Rigdon, e comparecessem perante o Senhor, e ele lhes mostraria a planta ou modelo da casa a ser construída. Ajoelhamo-nos, invocamos o Senhor, e o edifício, o Templo de Kirtland, apareceu ao alcance da visão. Eu fui o primeiro a descobri-lo. Então, todos nós o vimos juntos. Depois de darmos uma boa olhada no exterior, o edifício pareceu vir direto sobre nós, e a composição deste salão pareceu coincidir com o que eu vi lá, em detalhes. A mãe do profeta Joseph Smith, Lucy Mack Smith, escreveu a respeito de uma reunião de conselho realizada para discutir a construção da casa do Senhor em Kirtland. Nesse conselho, Joseph pediu a cada um dos irmãos que se levantasse e apresentasse sua opinião, e, quando terminassem, ele daria sua opinião sobre o assunto. Todos falaram. Alguns achavam que seria melhor construir uma casa de madeira. Outros disseram que uma casa de madeira era muito cara e a maioria concluiu pela construção de uma casa de toras e fez seus cálculos sobre o que poderiam fazer para construí-la. Joseph levantou-se e lembrou-lhes que não estavam construindo uma casa para si mesmos ou para qualquer outro homem, mas uma casa para Deus. E nós, irmãos, construiremos uma casa de toras para o nosso Deus? Não. Eu tenho um plano melhor do que esse. Tenho a planta da casa do Senhor dada por Ele mesmo. Vocês verão, por isso, a diferença entre nossos cálculos e a ideia que Ele tem das coisas. Ele então lhes deu a planta completa da casa do Senhor em Kirtland. Versículo 15. E medirá 55 pés de largura por 65 de comprimento na área interna. O templo de Kirtland era principalmente uma casa de adoração. Ordenanças como investiduras, selamentos, batismos e outras obras vicárias pelos mortos não foram reveladas até que os santos receberam o mandamento de construir um templo em Nauvoo, Illinois. Além disso, o templo de Kirtland foi construído para que as chaves para a realização dessas ordenanças pudessem ser restauradas. A planta física do templo atendia ao propósito para o qual foi construído. A parte inferior da casa do Senhor em Kirtland, ou andar principal, era usada para serviços religiosos, semelhante às capelas dos prédios religiosos atuais. As congregações se reuniam para adorar e participar do sacramento. Os assentos congregacionais do prédio seguiam o costume da época, que incluía bancos fechados. Os bancos
Eram móveis os braços nos bancos, permitindo que a congregação se sentasse de frente para qualquer direção. A distinção que separa esse edifício de outras capelas da igreja são os 3 níveis de púlpitos em cada extremidade do pátio interno. Cada fileira um pouco mais alta que a anterior. Além disso, os púlpitos tinham 3 assentos atrás de um parapeito fechado com uma quarta fileira no nível do solo, atrás de uma mesa articulada que se estendia quando levantada e sobre a qual eram colocados os emblemas do sacramento. Os púlpitos a oeste eram designados para os oficiais presidentes do sacerdócio superior ou de Melquisedeque. Os a leste eram para as presidências do sacerdócio menor ou arônico. O parapeito dos púlpitos em cada extremidade tinha inscrições que indicavam os assentos adequados para os vários ofícios. O segundo andar tinha púlpitos em cada extremidade, semelhantes aos do andar principal. Essa era uma designação visível de que as atividades da escola ali realizadas estavam sob a direção do sacerdócio. Era incomum na época ter uma escola como parte de um edifício da igreja. Esse andar servia como um centro de treinamento missionário, onde eram oferecidas instruções seculares e religiosas. O terceiro andar ficava no sótão do edifício. Era dividido em 5 salas que serviam de escritórios para os quórums presidentes e os oficiais. Nós comentamos um pouco em Doutrina e Convênios 88, dos versículos 77 a 81. Versículo 16. E que o andar inferior da área interna seja dedicado a mim, para a oferta de vossos sacramentos e para vossas pregações e vossos jejuns e vossas orações e a oferta de vossos desejos mais santos a mim, diz vosso Senhor. O Elder Boy K. Packer escreveu: considere a definição da palavra dedicação aplicada aos templos. Quando um construtor prepara um terreno para a construção de casas, ele providencia ruas. Mas as ruas não serão propriedade dos proprietários, estas são escrituradas para a comunidade. O processo de escritura dessa propriedade para a comunidade é chamado de dedicação. Uma rua que é dedicada torna-se propriedade da comunidade, que tem alguma responsabilidade em mantê-la e estabelecer as condições sob as quais o público pode usá-la. Em termos simples, o construtor transfere a propriedade dessa propriedade para a comunidade. Algo semelhante acontece quando dedicamos um templo. Embora os membros da igreja possam ter contribuído com dinheiro para a construção do templo e possam ter trabalhado para construí-lo, o templo não é deles depois de dedicado. A dedicação de um templo de forma real entrega o edifício e todo o paisagismo e estruturas relacionadas ao local do templo ao Senhor. O próprio templo se torna literalmente a casa do Senhor. A palavra templo vem da palavra templum, que é definida como a morada da divindade ou simplesmente a casa do Senhor. O elder James E. Talmage define o templo como um edifício construído e dedicado exclusivamente a ritos e cerimônias sagradas, em seu livro A Casa do Senhor. Depois que um templo é dedicado, não nos sentimos donos dele. É a casa do Senhor. Ele determina as condições sob as quais ele pode ser usado. Ele revelou as ordenanças que devem ser realizadas ali e estabeleceu os padrões e as condições sob as quais podemos participar delas. Orson Pratt explicou: logo, teremos templos com muitas coisas contidas neles que agora não temos. Pois com eles, como com todas as outras coisas, o Senhor começa aos poucos. Ele não revela tudo de uma vez. Ele deu o padrão dessas coisas em Kirtland, Ohio, como o início. Mas não havia salas para as abluções, nem salas como as que temos agora e como as que foram preparadas no templo de Navu. E em outros aspectos, houve algo acrescentado ao templo de Navu. Por quê? Porque tínhamos mais experiência e estávamos preparados para coisas maiores. Não havia pia batismal no subsolo do templo de Kirtland para fins batismais em favor dos mortos. Por que não? Porque esse princípio não foi revelado. Mas no templo de Navu, essa pia batismal foi preparada, o que era algo avançado em relação ao templo de Kirtland. Recentemente, construímos um templo em St. George.
Bênçãos foram administradas naquele templo, que eram totalmente desconhecidas nos dois templos anteriores, a saber, investituras para os mortos. Novamente, aos poucos, construímos um templo no condado de Jackson, Missouri. Será construído de acordo com o padrão de nossos templos atuais? Não. Haverá, de acordo com o progresso deste povo, o conhecimento que receberem e a grandeza da obra que está diante deles, muitas coisas referentes ao modelo que será então dado, que diferirão materialmente, ou serão, pelo menos, adicionais ao que está nestes templos agora construídos. Creio que, se vocês pesquisarem no escritório do historiador da igreja, encontrarão uma planta de um templo que será construído no condado de Jackson, que será muito diferente dos pequenos templos que agora construímos. Seção 96. À medida que mais e mais santos se reuniam na região de Kirtland, surgiu a necessidade de comprar terras para seu assentamento. Em abril de 1833, a igreja comprou uma fazenda de 41 hectares de Peter French. Essa fazenda se estendia ao sul das planícies de Kirtland, perto da casa e loja de Neil K. Whitney, e subia a colina até o terreno onde hoje se encontra o templo de Kirtland. O profeta Joseph Smith escreveu: uma conferência de sumos sacerdotes reuniu-se na sala de tradução em Kirtland e considerou como a fazenda de French deveria ser distribuída. A conferência não conseguiu chegar a um acordo sobre quem deveria assumir a responsabilidade por ela, mas todos concordaram em consultar o Senhor. Assim, recebemos o seguinte: a revelação aborda preocupações específicas do contexto histórico em que foi recebida. Versículo 1. Eis que vos digo, aqui há sabedoria para que saibais como agir em relação a esse assunto. Pois me convém que esta estaca que estabeleci para o vigor de Sião se fortaleça. Nessa imagem bíblica, Sião é comparada a uma tenda com estacas como suporte. Se as estacas forem cravadas firmemente no chão, a tenda estará segura. A expressão vem de Isaías, que escreveu: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, habitação silenciosa, tabernáculo que não será derrubado. Nenhuma só das suas estacas será removida, nenhuma das suas cordas se quebrará. Isaías 33, 20. E novamente o antigo profeta escreveu: alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas moradas. Não te detenhas, alonga as tuas cordas e reforça as tuas estacas. Isaías 54, 2. Respondendo ao uso indevido dessa imagem entre os santos, Joseph Fielding Smith nos lembrou: Isaías fala de Sião como uma tenda ou tabernáculo, tendo em mente o tabernáculo que foi construído e carregado no deserto, nos dias de Moisés. E as cordas são os cabos de amarração e se estendem da tenda ou tabernáculo até as estacas que são fixadas no chão. O Senhor revelou então que Sião seria construída e que ao seu redor haveria estacas que ajudariam a prendê-la e mantê-la no lugar. Essa figura de linguagem quase se perdeu ao longo dos anos, mas mantém seu significado ou beleza. Falar de Sião, da Nova Jerusalém, ou mesmo daquela área onde a cidade será construída, como uma estaca de Sião é um erro lamentável. Sião é a tenda. As estacas de Sião são as estacas de amarração que a sustentam. Sião, portanto, não pode ser uma estaca. Seria tão impróprio chamar uma tenda de estaca quanto aplicar esse termo a Sião. Versículo 2. Portanto, que meu servo Neil K. Whitney se encarregue do lugar que haveis mencionado, no qual pretendo construir minha casa santa. Neil K. Whitney era o bispo em Kirtland e, como tal, teria responsabilidades semelhantes às de Edward Partridge, bispo da igreja em Independence, Missouri. Eles eram os dois únicos bispos da igreja naquela época e atuavam em suas respectivas estacas de forma muito semelhante à do bispo presidente hoje. Comentamos a respeito em Doutrina e Convênios 58:17. Versículo 4. Portanto, não deixeis de cuidar deste assunto e da porção que é necessária para beneficiar a minha ordem, com o objetivo de levar minha palavra aos filhos dos homens.
A referência aqui é a firma literária composta por líderes da igreja encarregados da administração das revelações e de sua publicação. As necessidades daqueles que trabalhavam para a firma literária deveriam ser supridas para que seus trabalhos pudessem prosseguir prontamente. Comentamos também quando falamos em Doutrina e Convênios 73. Versículo 5: Pois eis que em verdade vos digo, isto é o que mais me convém, que minha palavra chegue aos filhos dos homens, com o propósito de abrandar-lhes o coração para o vosso bem. Assim seja. Amém. As maiores verdades não têm valor algum enquanto permanecerem desconhecidas. É responsabilidade primordial da Igreja e de seus membros fazer tudo o que estiver ao seu alcance para compartilhar as verdades do Evangelho restaurado. Isso torna a publicação das revelações da restauração de suma importância. A pregação da palavra do Senhor tem uma grande tendência para levar o povo a fazer o que é justo. Sim, tem um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa. Alma 31, 5. Da mesma forma, o Espírito de Deus acompanha a palavra escrita e é capaz de influenciar os leitores a fazer o bem. É por isso que o Senhor fala: abrandar-lhes o coração para o vosso bem. Versículo 6. E também em verdade vos digo que me é sábio e conveniente que meu servo John Johnson, cuja oferta aceitei e cujas orações ouvi, a quem dou a promessa de vida eterna se guardar meus mandamentos de agora em diante. Antes dessa revelação, o profeta Joseph Smith e sua esposa Emma moravam com John e sua esposa Elsa em sua fazenda em Hiram, Ohio. Foi nessa fazenda que os principais élderes da igreja se reuniram em conferência e decidiram publicar uma seleção das revelações recebidas, conhecida como o Livro de Mandamentos, Doutrina e Convênios 67. Foi lá que Joseph Smith e Sidney Rigdon receberam as visões dos 3 graus de glória enquanto se dedicavam à tradução da Bíblia, Doutrina e Convênios 76, e mais tarde foram cobertos com piche e penas. Versículo 7. Porque ele é descendente de José e participante das bênçãos da promessa feita a seus pais. A referência é a José do Egito, que recebeu a promessa de que esse seria sua posteridade, que assumiria a responsabilidade de coligar Israel nos últimos dias e que os conduziria novamente ao templo do Senhor e aos convênios que Deus havia feito com seus pais. Deuteronômio 33, 13 a 17. Tradução de Joseph Smith de Gênesis 50, 24 a 38. Isaías 2, versículos 2 a 3. Doutrina e Convênios 133, do 26 ao 34. Versículo 8. Em verdade vos digo que me é conveniente que ele se torne membro da ordem, a fim de que ajude a levar a minha palavra aos filhos dos homens. A ordem da qual John Johnson se tornaria membro era composta por alguns dos principais élderes da igreja e era chamada de Ordem Unida ou Firma Unida. Os membros dessa ordem supervisionavam as propriedades da igreja. Como membros da ordem, eles se comprometeram a consagrar seus excedentes de propriedade e lucros comerciais para os pobres e necessitados da igreja. Comentamos a respeito em Doutrina e Convênios 78, versículos 3 e 4. Versículo 9: Portanto, ordená-lo-eis para essas bênçãos, e ele procurará zelosamente liquidar os encargos que pesam sobre a casa mencionada por vós, para que nela possa morar. Assim seja. Amém. Naquela época, como indicado na introdução, a igreja havia negociado a compra de uma fazenda de Peter French, que incluía uma casa ou pousada. O Senhor ordenou a John Johnson que fornecesse fundos para ajudar a pagar a dívida contraída pela firma unida na compra da fazenda. Essa passagem simples de Doutrina e Convênios teve uma profunda influência na vida de John Johnson e na história da igreja. John doou generosamente seus recursos para a edificação do reino e, por fim, vendeu sua casa e fazenda em Hiram, Ohio, como parte do cumprimento do convênio que havia feito como membro da ordem. Suas ofertas foram somadas ao dinheiro da ordem e usadas para pagar a hipoteca da fazenda de Peter French. Foi em uma parte dessa terra que o templo de Kirtland foi construído.
Este templo e as bênçãos resultantes, a saber, as ordenanças preparatórias de investidura, abluções e unções, muitas grandes manifestações espirituais e a tão esperada restauração das chaves do sacerdócio, possuídas por Moisés, Elias e Elias o profeta, foram possíveis, em parte, graças à oferta deste único homem. E essa casa que era mencionada por eles refere-se a Peter French Inn, localizada nos apartamentos em Kirtland, no terreno ao sul da casa de Neil K. Whitney. Era essa pousada, ou essa casa que estava no lote de terra. Seção 97. Em 20 de julho de 1833, uma turba armada, aprovada pelo vice-governador do estado Lilburn W. Boggs, exigiu que todos os mormons se retirassem do condado de Jackson, Missouri. Eles saquearam a casa de William W. Phelps e destruíram as folhas soltas do livro de mandamentos que estavam na gráfica acima de sua casa. A prensa foi destruída e os pertences pessoais do irmão Phelps foram saqueados. O bispo Edward Partridge e outro membro, Charles Allen, foram levados para a praça do tribunal do condado, onde foram despidos, pichados e emplumados. Sidney Gilbert foi forçado a concordar em fechar sua loja. 3 dias depois, os líderes entre os santos assinaram um tratado com a turba declarando que eles deixariam o condado. Durante o verão de 1833, os santos em Kirtland dedicaram grande parte de sua atenção à construção do templo, conforme ordenado pelo Senhor. Em 23 de julho, no mesmo dia em que o tratado foi assinado no Missouri, as pedras angulares da casa do Senhor foram colocadas em Kirtland, segundo a ordem do santo sacerdócio. O profeta que estava em Kirtland não tinha conhecimento do que estava acontecendo no Missouri. Em 2 de agosto, ele recebeu a seguinte revelação, que advertia os habitantes de Sião a observar os mandamentos, ou seriam visitados com grande aflição, com pestilência, com pragas, com espada, com vingança, com fogo devorador. É o versículo 26 desta sessão. Comecemos no versículo 3. Eis que eu vos digo, concernente à escola de Sião, eu, o Senhor, estou satisfeito por haver uma escola em Sião. E também com meu servo Parley P. Pratt, pois ele permanece em mim. A respeito de seus labores na escola de Elders em Sião, Parley P. Pratt escreveu: No final do verão e no outono de 1833, dediquei quase todo o meu tempo ministrando entre as igrejas, realizando reuniões, visitando os doentes, confortando os aflitos e dando conselhos. Uma escola de Elders também foi organizada, a qual fui chamado para presidir. Essa classe, com cerca de 60 membros, reunia-se para receber instruções uma vez por semana. O local de reunião era ao ar livre, sob algumas árvores altas, em um lugar isolado, onde orávamos, pregávamos e profetizávamos e nos exercitávamos nos dons do Espírito Santo. Ali, grandes bênçãos foram derramadas e muitas coisas grandiosas e maravilhosas foram manifestadas e ensinadas. O Senhor me deu grande sabedoria e me capacitou a ensinar e edificar os élderes, confortá-los e encorajá-los em seus preparativos para a obra que estava diante de nós. Também fui muito edificado e fortalecido. Para frequentar essa escola, eu tinha que viajar a pé e às vezes descalço. Isso, cerca de 6 milhas. Eu fazia isso uma vez por semana, além de visitar e pregar em 5 ou 6 ramos por semana. Versículo 5. E abençoá-lo-ei com uma multiplicidade de bênçãos ao expor todas as escrituras e mistérios para a edificação da escola e da igreja em Sião. É privilégio daqueles designados para ensinar no reino a receber inspiração de Deus, e se forem fiéis no ensino das escrituras, ter os mistérios da piedade revelados a eles. A bênção se estende a todos os que são chamados para ensinar, seja na primária, na escola dominical, na sociedade de socorro, nos quórums do sacerdócio ou no sistema educacional da igreja. A promessa se estende a dezenas até centenas de milhares de pessoas que foram chamadas para esse fim. Segundo o apóstolo Paulo, esses professores só perdem para os apóstolos e profetas em sua importância na igreja. E a uns
Estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas e em terceiro, mestres. 1 Coríntios 12, 28. Não há aqui a ideia de que o direito de ensinar ou de receber a revelação apropriada para a designação específica de ensino para a qual alguém foi chamado se limita àqueles que ocupam alto cargo ou posição. Todos os que foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo receberam não apenas o direito, mas também a responsabilidade de receber revelação. Joseph Smith disse: ninguém pode receber o Espírito Santo sem receber revelações. Versículo 7. Está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Eu, o Senhor, disse-o. João Batista usou essa expressão em sua condenação aos fariseus e saduceus, que desprezavam a doutrina que ele ensinava e o batismo que realizava. A eles, disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E agora também está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus, capítulo 3, versículos 8 a 10, Lucas 3, 8. Ou seja, o machado é posto na árvore do formalismo e das práticas mosaicas, na árvore das interpretações distorcidas das Escrituras e das observâncias religiosas egoístas, pois todas as árvores que não produzem bons frutos serão cortadas e queimadas. Assim foi que João Batista foi enviado para derrubar o reino corrupto dos judeus. Doutrina e Convênios 84, 28. Assim, aqueles na escola de Eldres, que assim como seus antigos equivalentes na nação dos judeus, não haviam praticado boas obras, cujas vidas privadas não correspondiam às suas profissões de fé públicas, corriam o risco de serem abatidos e destruídos. Versículo 10. Em verdade vos digo que é meu desejo que a mim se construa uma casa na terra de Sião. Olha lá, conforme o modelo que vos dei. As instruções enviadas a Sião indicam que o templo a ser construído naquela época em Independence, Missouri, era idêntico em estilo ao templo em Kirtland, Ohio, exceto pelas dimensões maiores. Versículo 12. Eis que este é o dízimo e o sacrifício que eu, Senhor, exijo de suas mãos, que a mim se construa uma casa para a salvação de Sião. Como os santos de Sião não viveram dignamente da bênção do Senhor, não puderam construir o templo no condado de Jackson, como lhes fora ordenado. Em vez de redimir Sião de acordo com as antigas promessas, foram expulsos dela. Bruce R. McConkie disse: repetidamente, os primeiros santos desta dispensação receberam o precioso privilégio de edificar Sião, de estabelecer a Nova Jerusalém e de coroar aquela cidade santa com o templo dos templos. Mas as promessas sempre foram condicionais. As provisões divinas sempre estabeleceram a necessidade de fé, obediência, retidão e completa conformidade com a lei elevada, santa e celestial. É triste dizer, mas o povo do Senhor não conseguiu obter a bênção prometida. Obedecendo apenas em parte, receberão apenas uma recompensa parcial. Por não viverem a plenitude da lei divina, foi-lhes negada uma herança na Cidade Santa nos dias de sua provação mortal. Aconteceu com os santos dos últimos dias o que acontecera com seus antepassados nos dias de Moisés. O Senhor Jeová ofereceu à antiga Israel a plenitude do seu evangelho eterno. Pela boca de Moisés e de outros profetas, ele implorou ao seu povo que se santificasse e recebesse a plenitude da sua glória enquanto estivesse no deserto, e novamente após entrarem na Canaã prometida. Alguns em Israel ganharam dons e poderes maravilhosos, mas a maioria do povo, obedecendo apenas em parte, não se elevou em estatura espiritual além do previsto na lei menor. E, no entanto, nessa lei, sempre e eternamente, havia um chamado para coisas mais elevadas. A própria lei era um aio para preparar o povo para a plenitude do Evangelho, ou seja,
era para conduzir esse povo à plenitude do Evangelho. E assim tem sido entre nós. Embora os recém-chamados santos do século XIX não tenham conseguido construir a Sião prometida, eles preservaram o glorioso Evangelho com todas as suas esperanças e promessas. Eles foram deixados no estado que agora existe entre nós. O que temos agora é um aio para nos preparar para o que ainda está por vir. Buscamos agora construir Sião em nossos corações pela fé e pela retidão pessoal, enquanto nos preparamos para o dia em que teremos poder para construir a cidade de onde sairá a lei, quando ele governar, a quem pertence o direito. Versículo 13: como um lugar de ação de graças para todos os santos e um lugar de instrução para todos aqueles que forem chamados ao trabalho do ministério, em todos os seus diversos chamados e ofícios. Instruções e promessas referentes à casa do Senhor em Kirtland foram repetidas para os santos no Missouri. A respeito das promessas feitas aos que estavam em Kirtland, o profeta Joseph Smith escreveu: vereis que o Senhor nos ordenou em Kirtland que construíssemos uma casa de Deus e estabelecêssemos uma escola para os profetas. Esta é a palavra do Senhor para nós, e devemos, sim, com a ajuda do Senhor, obedecer. Pois sob as condições de nossa obediência, ele nos prometeu grandes coisas, sim, até mesmo uma visita dos céus para nos honrar com sua própria presença. Teremos muito diante do Senhor, temendo falhar nesta grande honra que nosso Mestre se propõe a nos conferir. Buscamos humildade e grande fé, para não nos envergonharmos em sua presença. O templo na Nova Jerusalém deveria, assim como o templo de Kirtland, abrigar a escola dos profetas ou a escola dos élderes. Na prática, deveria desempenhar a função agora assumida em nossos centros de treinamento missionários. Versículo 16: sim, e minha presença lá estará, porque entrarei nela, e todos os puros de coração que nela entrarem verão a Deus. O salmista perguntou: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Salmo 24, 3. Sua resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face. Salmo 24, versículos 4 a 6. Depois de relatar as visões recebidas pelos profetas de eras passadas, Joseph Smith ensinou: e, companheiros peregrinos na terra, é vosso privilégio purificar-vos e subir à mesma glória, e ver por vós mesmos, e saber por vós mesmos. A promessa é dada aos puros de coração que entram na casa do Senhor, de que o verão. Aqueles que entram no templo com o coração puro foram batizados e viveram de modo a receber a remissão de pecados. Eles receberam a imposição de mãos sobre a cabeça e a ordem de receber o Espírito Santo, tendo atendido a essa ordem. Assim foram batizados pelo fogo, à medida que a escória do pecado era purificada de suas almas. No templo, foram lavados, ungidos e vestidos adequadamente para poderem estar na presença do Santo, o que se torna seu privilégio enquanto se preparam para isso. Versículo 18. E agora eis que se fizer estas coisas, Sião prosperará, e esparramar-se-á, e tornar-se-á muito gloriosa, muito grandiosa e muito terrível. E aí podemos cruzar com Doutrina e Convênios 45:70. E dir-se-á entre os iníquos: não subamos para batalhar contra Sião, porque os habitantes de Sião são terríveis, portanto, não podemos resistir. Versículo 21. Portanto, em verdade, assim diz o Senhor: que Sião se regozije, pois isto é Sião, os puros de coração. Portanto, que Sião se regozije enquanto se lamentam todos os iníquos. Versículo famoso na Igreja, Doutrina e Convênios 97:21. É a definição do Senhor. Sião é um estado de ser, um estado de pureza de coração que dá direito a ser conhecido
como membro da família da fé. O presidente Brigham Young falou sobre os santos terem Sião em seus corações. A menos que o povo viva perante o Senhor em obediência aos seus mandamentos, disse ele, eles não podem ter Sião dentro de si. Além disso, quanto ao espírito do Sião, ele está no coração dos santos, daqueles que amam e servem ao Senhor com todo o seu poder, mente e força. Versículos 25 a 28. Não obstante, Sião escapará, se procurar fazer todas as coisas que lhes ordenei. Mas se não procurar fazer todas as coisas que eu lhe ordenei, visitá-la-ei de acordo com todas as suas obras, com aflição dolorosa, com pestilência, com pragas, com a espada, com vingança, com fogo devorador. Contudo, que lhe seja lido esta vez aos ouvidos que eu, o Senhor, aceitei sua oferta, e se não mais pecar, nenhuma dessas coisas lhe sobrevirá. E abençoá-la-ei com bênção, e multiplicarei sobre ela e sobre suas gerações uma multiplicidade de bênçãos para todo sempre, diz o Senhor vosso Deus. Amém. Poucos meses antes de receber essa revelação, o profeta Joseph Smith escreveu a William W. Phelps a respeito dos santos do Missouri. O Senhor terá um lugar de onde sua palavra será transmitida, nestes últimos dias, em pureza. Pois se Sião não se purificar, a ponto de ser aprovada em todas as coisas aos seus olhos, ele buscará outro povo, pois sua obra continuará até que Israel seja coligada, e aqueles que não ouvirem sua voz deverão esperar sentir sua ira. Permitam dizer-lhes: procurem purificar-se, e também os habitantes de Sião, para que a ira do Senhor não se acenda com ferocidade. Arrependam-se, arrependam-se, é a voz de Deus a Sião. E por mais estranho que pareça, é verdade que a humanidade persistirá na autojustificação até que toda a sua iniquidade seja exposta e seu caráter não possa mais ser redimido, e aquilo que está entesourado em seu coração seja exposto ao olhar da humanidade. Digo-vos, e o que é dito a um, digo a todos. Ouvi a voz de advertência de Deus para que Sião não caia, e o Senhor não jure em sua ira, que os habitantes de Sião não entrarão em seu descanso. Os irmãos em Kirtland oram incessantemente por vós, pois, conhecendo os terrores do Senhor, temem muito por vós. Nossos corações estão profundamente entristecidos com o espírito que é expresso tanto em vossa quarta quanto na do irmão Gilbert, o mesmo espírito que está consumindo a força de Sião como uma peste. E se não for detectado e expulso de vós, amadurecerá Sião para os julgamentos ameaçadores de Deus. Lembrai-vos de que Deus vê as fontes secretas da ação humana e conhece o coração de todos os viventes. Mas o Senhor promete: Sião escapará se os desígnios de Deus sempre honram o arbítrio de seus filhos. Embora o Senhor tenha preordenado que Sião, em toda a sua beleza, enchesse a terra, ele não predestinou que tal fosse o caminho para nenhum grupo específico de pessoas. Os primeiros santos tiveram uma escolha. Podiam participar da edificação de Sião em sua glória, ou sofrer aflições, pestes, pragas e espada. O fator determinante foi a obediência a todos os mandamentos de Deus, pois o Senhor não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Doutrina e Convênios 1:31. Os habitantes da Sião geográfica não podem ser aceitos simplesmente por causa da localização de sua morada terrena. Eles devem viver as leis de Sião. Satanás havia incitado o coração dos cidadãos do condado de Jackson à ira contra os santos. Aparentemente, ainda havia uma janela de oportunidade disponível para os santos, na qual o Senhor poderia afastar a ira de seus inimigos. Isso exigia obediência imediata e completa às leis e convênios que o Senhor lhes havia dado. Talvez nunca saibamos, antes que o Senhor venha e revele todas as coisas, como teria sido a história de Sião, se os santos tivessem dado ouvidos ao Espírito e à palavra do Senhor naquela época. E nós, vamos escolher participar da edificação de Sião em sua glória ou sofrer aflições, pestes, pragas e espada?